Salve galera, quem fala aqui é Lincoln. No vídeo de hoje aqui você vai aprender de uma vez por todas como configurar o público-alvo aí dentro das suas campanhas, beleza? Aqui a gente não vai ficar só no básico não, né? Você ir lá, segmentar o público-alvo, colocar lá a idade, colocar interesse e tudo mais. Não, eu vou te mostrar aqui como você vai trabalhar de forma profissa dentro do Google Ads aí para você poder configurar suas campanhas, o público-alvo das suas campanhas aí de maneira você ser bem assertivo e aumentar bastante ali sua taxa de conversão, beleza? Primeiramente, a gente precisa entender, né? Se você tiver no nível mais básico, o que é público-alvo. Então, por exemplo, se você tem uma loja virtual que fale sobre tênis, por exemplo, né? Que tenha tênis para vender, tênis de esporte. Pessoas que têm interesse de algum nicho esportivo, corredores e tudo mais, seria um público-alvo para você poder estar divulgando aí suas campanhas. Então, dentro aqui do Google Ads, aqui, ó, nessa parte aqui de público-alvo, você faz essas configurações. Público-alvo seria, né, para as pessoas, quais os tipos de pessoas que eu quero aparecer. Eu posso definir por idade, por renda e por interesses, né? Eu vou te mostrar aqui a questão dos interesses aqui, como que eu posso fazer uma segmentação bem otimizada e assertiva para a gente poder estar deixando essas nossas campanhas aí bem redondinha, beleza? Primeiramente a gente vai aqui em público-alvo. Dentro de público-alvo eu vou colocar aqui, ó, editar segmentos de público-alvo. Eu posso colocar a nível de campanha ou a nível de grupo de anúncios, né? Nível de campanha, todos os grupos de anúncios que estiver dentro dessa campanha irão obedecer essa segmentação que eu vou colocar, né? Ou então posso colocar por grupo de anúncio, né? Cada grupo de anúncio eu posso colocar uma segmentação diferente. Então vamos escolher aqui, por exemplo, grupo de anúncio. Vou pegar uma campanha que eu já tenho aqui só para teste, né? Para a gente poder configurar, para te mostrar como que funciona. Vou pegar uma aqui. Tem alguns produtos que eu divulgo aqui da Monetize, eu vou pegar esse aqui, ó, Happy Hair, produto de beleza. Então eu já sei que é um produto de beleza. Como que eu vou fazer essa segmentação? Primeiramente aqui, eu vou olhar aqui segmentação e observação. Qual que é a diferença das duas? Segmentação, eu vou exibir, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui público comprador, se eu deixar marcado aqui segmentação, eu só vou exibir os meus anúncios para aquelas pessoas que são compradores, né? Como que o Google sabe público comprador? A maioria das lojas virtuais, né? Praticamente, eu não posso arriscar falar que todas, né? Mas uma loja virtual decente vai ter ali configuração de checkout, né? Para a gente poder estar mensurando ali questão de conversão e tudo mais. Então, sempre que o usuário comprar, o Google vai estar sabendo ali que aquela pessoa é uma compradora, né? Então, se eu deixar aqui segmentação, só vai mostrar para as pessoas que são compradoras. E se eu deixar observação, vai deixar aberto, mas depois ele vai me falar quantas dessas pessoas que clicaram no meu anúncio são compradores. Eu vou agora mesmo vou te explicar para que essa questão de observação aqui serve. Beleza? E, por exemplo, né, nicho de beleza. Qual o outro segmento também que eu posso colocar? Vou colocar aqui beleza. E eu posso colocar aqui pessoas que são entusiastas de beleza. Então, beleza. Eu, teoricamente, né, eu venho aqui, salvo. Então, beleza, eu estou fazendo uma publicidade para as pessoas que são compradoras e entusiastas de beleza, tá certo? Não. Teoricamente, né, a não ser que você queira anunciar para as pessoas que são entusiastas de beleza ou compradores, né, tem essa condição aqui. Aqui, o operador que utiliza nessa parte aqui é ou. Então, você vai anunciar, se eu deixar dessa forma, você vai anunciar para as pessoas que são entusiastas de beleza ou compradores. Então vamos lá, qual que é o problema de você estar divulgando, fazendo a segmentação de público-alvo dessa forma? Eu vou pegar o Paint aqui para a gente fazer uma exemplificação aqui um pouco mais didática, né, para você poder entender. Então vamos supor, eu tenho um público aqui, vamos supor, de 100 mil pessoas. Aqui é o público comprador. Eu tenho o público aqui, que é o que eu tinha colocado entusiastas de beleza, né? Que é, vamos colocar aqui 50k, 50 mil. Então tem o público comprador, que eu vou vir aqui colocar ele de vermelho, e tem o público entusiasta de beleza. Eu vou vir aqui e colocar de amarelo. Então, quando eu faço aquele tipo de segmentação, o que acontece? Eu vou estar divulgando aqui para 150 mil pessoas.
né? Mas assim, tá vendo que esse nicho aqui, ó, por exemplo, o comprador, ele necessariamente ele pode ter outros tipos de interesse, não necessariamente ser do nicho de beleza. E essas outras pessoas aqui, 50 mil aqui, ó, pode ser do nicho de beleza, mas não necessariamente são compradores. Agora, o filé aqui é você anunciar onde? Você anunciar aqui, ó, para essas pessoas aqui que são compradores e entusiastas de beleza. Porque aí você vai ter um ali, ó, um, uma taxa de conversão ali bem mais assertiva, né, dentro das suas campanhas, né? Vai ficar um negócio muito mais segmentado. A desvantagem aqui é que você vai ter um número menor de pessoas, né? Vamos colocar aqui de 5 mil pessoas. Então, de 50 mil pessoas, 150 mil, você vai reduzir sua publicidade para, vamos supor aqui, suponhamos que aqui no nosso exemplo hipotético, que tem 10 mil aqui que são azul. Então você vai reduzir bastante para as pessoas que você vão divulgar. Mas em compensação, a probabilidade de você aumentar a sua taxa de conversão dessas pessoas aqui comprarem é bem maior. E como que eu faço para poder fazer a configuração desse público aqui dentro do Google Ads? Eu vou vir aqui, ó, gerenciador de público-alvo. Dentro aqui do gerenciador de público-alvo, eu vou escolher aqui, ó, segmentos combinados. E vou vir aqui adicionar segmento combinado. Vou dar um nome para esse segmento. Nicho, beleza. O nome que eu estou dando para esse segmento que eu estou criando agora. Então, quais são as pessoas que eu quero? Eu quero as pessoas que são compradoras, né? Vou vir aqui. Tá vendo que aqui embaixo, aqui, ó, restringir seu UE. Então, quer dizer, o segmento que eu estou colocando aqui em cima, aqui, e o segmento aqui embaixo, aqui, ó, que é o beleza, né? Entusiastas de beleza. Tá aqui. Agora, quando eu venho aqui e crio esse público-alvo combinado aqui, eu vou pegar somente essas pessoas, que é do público-alvo entusiastas de beleza e compradores. Venho aqui criar. Criei o meu público-alvo. Agora eu vou voltar lá na campanha, eu vou dar um F5 aqui para poder dar uma atualizada. Agora que eu voltei aqui na minha campanha, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, né, no mesmo lugar aqui que eu tinha feito a segmentação de público-alvo, vou escolher aqui a campanha, né, ou então grupo de anúncio e tudo mais, e não vou escolher aqui compradores e entusiastas de beleza, eu vou vir aqui em procurar e procurar pelo público-alvo combinado que eu coloquei, que eu havia criado, né? Vou vir aqui em público-alvo combinado e vou vir aqui, ó, nicho beleza. Eu vou vir aqui escolher esse público-alvo. Então eu sei quais que são os públicos-alvos, né, que complementam aqui esse público-alvo combinado que eu criei. Eu vou vir aqui colocar combinar. Beleza, criei meu público-alvo agora, né? Lembrando que eu posso colocar para observar e também fazer por restrição, né? Como eu tinha explicado anteriormente. E posteriormente, caso eu coloque por observação, eu posso observar aquele público-alvo e depois vir aqui, ó, mostrar a tabela de público-alvo e fazer a segmentação por fazer o ajuste de lance. Vamos supor, minhas conversões estão vindo muitas pessoas aqui desse público-alvo. Então, em vez de eu mexer na campanha e tudo mais, eu venho aqui especificamente no público-alvo e aumento o valor do lance. Então, por exemplo, se meu lance está lá R$1, R$2, 10 centavos, 50 centavos, eu posso vir aqui e colocar um número percentual para aumentar o lance somente para essas pessoas que fazem parte desse nicho aqui. Eu posso fazer esse controle aí, né? E assim, é uma maneira bem legal aí, bem assertiva de você estar melhorando aí sua taxa de conversão dentro do seu e-commerce, né? Se você trabalha aí com loja virtual e tudo mais, independente do segmento aí que seja o seu negócio. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje aí, espero que você tenha gostado. Esse conteúdo aqui, praticamente aqui, é um conteúdo que, para falar a verdade, eu extraio da gringa, porque muito assim, a maioria dos vídeos que a gente vê aqui na internet aqui é pessoal ensinando, copia, cola, ganha R$300 por dia. Esse tipo de coisa assim que o pessoal ensina gente que tem QI de avestruz para poder tá mostrando isso. Eu nem culpo o cara que faz o vídeo, né? Porque ele vai estar ganhando em ads e tudo mais. Mas assim, as pessoas que ficam procurando esse tipo de vídeo, né? Como se diz, não é um tipo de coisa assim que você só vai perder seu tempo, não vai agregar em nada para ti. Beleza, pessoal? O Google Ads aqui é uma excelente ferramenta, eu trabalho com ela, trabalho com essa ferramenta aqui tem anos, muito tempo mesmo. Né? Na época não chamava nem Google Ads, era Google AdWords.
Trabalho lá, sou lá em meados de 2008, 2009, quando comecei a trabalhar com internet, né, da época aí do PageRank, né, que aparecia a barrinha verde lá no navegador, assim, para a gente poder ver a autoridade de página e tudo mais, só dessa época aí. Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um abraço e até mais.